Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2013, é um sábado. Nosso verbete é de número 2857. Ele tem 7 páginas, 51 alogias e 15 máximos. O tema de hoje é o inventário parapsíquico da infância, da especialidade autopesquisologia, e ele foi redigido pela nossa verbetógrafa, já veterana, Juliana Nicolau. A Juliana, ela é tecnóloga brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde 2006, docente em Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2009. Bom, em definologia, o inventário parapsíquico da infância é o levantamento realista das vivências de auto-parapercepções na fase infantil da consciência, homem ou mulher, através de auto- e heteropesquisa das lembranças pretéritas junto ao pai, mãe ou responsável, objetivando o autoconhecimento e desenvoltura quanto à para-realidade. Na pensenologia, o holopensene da autopesquisa parapsíquica, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, as contaminações pensênicas despercebidas. Na fatologia, o levantamento da primeira manifestação parapsíquica, o interesse pelas pesquisas parapsíquicas, a inteligência evolutiva evidenciada na infância, o sorriso desassediador presente no infante, a valorização de si mesmo enquanto objeto de pesquisa, o prazer de aprofundar o estudo de si próprio, a convivialidade com os idosos, adultos, jovens, crianças e bebês, os relatos mostrando possíveis informações sobre vidas anteriores, as interrelações dos fatos aparentemente desconexos, a percepção ampliada das repercussões pretéritas, a diminuição da autoconflitividade ao fazer as pazes com o próprio passado, a certeza íntima de ter proexes a realizar, a melhora crescente do senso de orientação existencial, a confirmação ou modificação do rumo das pesquisas, o autoinventário retrocognitivo, o autoconhecimento através da pesquisa. E a gente chama a atenção que a fatologia dela tem 30 linhas, ou seja, configurou aí o máximo, né? Bastante fatos, né, para a gente pesquisar e analisar e discutir. Na parafatologia, a autoidentificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal na infância, o autoparapsiquismo precoce, propiciando a retomada da autoconsciencialidade intermissiva, a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas, a paragenética sobrepondo-se à genética da criança, as ideias inatas evidenciadoras do curso intermissivo, a surpresa do autoconhecimento parapsíquico revelado pelos pais ou responsáveis, os próprios atos, fatos e parafatos, revelando as retrovidas. Agora, na argumentologia, nós destacamos que tem uma listagem muito completa, são 75 questões dirigidas à mãe, pai ou responsável, podendo ser adaptadas ou ampliadas conforme a necessidade, visando mapear o contexto multidimensional da ressoma e da primeira e segunda infância da consciência interessada aí nas pesquisas. Então, são 75 questões. E aqui na remissiologia, nós destacamos o autoparapsiquismo aflorado, despertamento parapsíquico precoce, infante parapsíquico, inventariologia e técnica do autoinventariograma. Na frase enfática, o inventário parapsíquico da infância é ferramenta importante para esmiuçar novas facetas do autoconhecimento, em especial sobre rememorações conscienciais paraperceptivas. E na questionologia, você já pesquisou em profundidade o parapsiquismo da própria infância? Qual proveito obteve?
Bom, aqui na mega análise do João Paulo, nós temos então análise, infância, memória, tendência, trajetória, investigação, identificação, retrospectiva, mapeamento, levantamento, avaliação, autorrevisão, autorrevisitação, autovivência, retrosinapses, retrolembrança, intrafisicologia, inventariologia, parapercepciologia e autopesquisologia. Agora, a professora Juliana, assim, muito bem acompanhada, né? Toda aí a família, duplista. Então, acho que todo mundo vai poder colaborar muito aqui na questão do esmiuçamento aqui desse inventário, tá certo? Que eu penso que seja um sonho de consumo aí de todos os infantes e adultos que possam usufruir, né? Não deixa de ser um grande aporte você poder fazer isso com seus pais e poder fazer esse tipo de autopesquisa, né? Agora, então, para a gente entrar aí, já tem aqui algumas perguntas de teletertulianos, mas a gente sempre acha interessante saber como o verbetógrafo entrou nesse clima, entrou na onda do verbete, qual foi algum fator que levou você a pensar nessa autopesquisa e nessa escrita? Tá. Bom, tudo começou, eu mudei para Foz do Iguaçu faz 2 anos, e eu vim para Foz do Iguaçu com o interesse de estudar o parapsiquismo. E no primeiro curso que eu fiz, que foi o 40 Manobras, eu até então achava que eu não tive parapsiquismo na infância. Talvez por falta de memória, digamos, mas eu achava que eu não tinha parapsiquismo na infância. E eu comentei com o Mário que eu achava que ele só tinha startado depois. E ele comentou comigo, por que você não conversa com seus pais e vê, né? Porque às vezes pode ser por falta de memória mesmo. Sim, né? Claro. E aí, ainda meus pais estavam em São Paulo, teve um dia que eu fui para lá e eu aproveitei, assim, até numa conversa informal com eles, num papel, assim, sabe? A gente no carro conversando, a gente saiu, e eu comecei a perguntar, mãe, o que você lembra de mim, da infância, o que foi marcando? E aí, cada coisa que ela ia falando era uma informação que eu não tinha. De fato, eu fui me surpreendendo com as coisas que ela foi falando, meus interesses. Porque quando a gente é criança, a gente traz muito da nossa consciência em si. Depois a gente vai, né, a sociedade, tudo, a gente vai acabando se moldando de uma outra forma. Então a gente fica... Enquanto criança, eu vejo que ainda a gente tem muita questão de estar mais próximos de nós mesmos, né? De ser mais algo inato, né? Da nossa consciência. Né? E aí ela foi contando os meus interesses de infância, as coisas que aconteciam, e aquilo para mim eram informações que eu não tinha de fato. E aí eu resolvi, de uma certa forma, depois de colocar tudo naquele papel meio que de pão, assim, sabe? Eu falei, literalmente, papel de pão. Papel de pão. Eu falei, não, eu vou levar mais a sério essa pesquisa. Mas nem pensava ainda no verbete. Eu fiz algumas perguntas, né, então algo já mais organizado, de uma certa forma. E eu tenho uma falta de memória mesmo, minha mãe até brinca, ela me conta algo, depois nossa, nem lembrava mais disso, sabe? Então eu falei, não, vamos pesquisar, vamos fazer algo sério, vamos colocar no papel. Então eu organizei na época umas 30 perguntas, assim, e ela estava em São Paulo, eu mandei para ela por e-mail mesmo, para ela me responder. Quando ela me respondeu, eu tive informações que eu falei, uau, sabe? É muito interessante, porque aí ficou ali tudo organizado. Até a Rosângela está aqui, na época, eu comentei com ela, e eu até passei aquelas perguntas mesmo, assim, sem nenhuma organização, eu passei para ela para ver se ela tinha alguma repercussão com ela, e ela até comentou assim comigo que teve, depois você pode até comentar como foi para você. E aí, até através da Rosângela, assim, eu falei, nossa, então isso pode ajudar outras pessoas, porque se para mim me ajudou muito, passei para a Rosângela, passei para outras pessoas que me disseram, nossa, foi muito bom, porque aqui a gente está
num lugar onde a gente está querendo estudar as outras vidas, tem informações passadas e tudo mais. E, às vezes, a gente está em casa com pessoas que podem dar informações sobre nós, que podem trazer para a nossa autopesquisa, e a gente não aproveita. Então, eu pensei, vamos fazer algo mais organizado, e aí veio até a ideia de fazer um verbete sobre isso, de colocar essas perguntas. Isso aqui são exemplos, as pessoas podem fazer diversas outras, e até mesmo quando você vai fazer a pergunta, surgem outras coisas no meio da conversa que a gente nem imagina. Então, foi através dessa forma que foi uma autopesquisa, até a especialidade é autopesquisa, então, realmente, foi uma autopesquisa minha, que, para mim, me ajudou muito. Então, esse verbete é uma forma de retribuir o que, para mim, me ajudou, se servir para outras pessoas que possam fazer, eu fico muito contente. Ah, que bom. Certamente vai ajudar muita gente. Agora, eu tenho uma curiosidade que... Quer dizer, você colocou aqui em ordem lógica as perguntas, né? Mas eu queria saber se, quando você começou esses questionamentos, né, com seus pais, você já partiu do princípio de que você tinha um parapsiquismo desde criança, ou foi descobrindo isso ao longo da pesquisa? É que, assim, para mim, o meu parapsiquismo tinha startado aos 21 anos, que, na verdade, é que abriu, assim mesmo, de fato, sabe? Mas... Você não lembrava? Não lembrava, assim, não tinha... Porque, realmente, né, até uns 10 anos, assim, eu não lembro muito o que aconteceu. Eu lembro de alguns trechos soltos, e aquela coisa que, se você não está organizado, você não relaciona um fato com o outro. Na hora que você coloca tudo no papel... meu pai, às vezes, me contou uma história, minha mãe outra. Teve até um exemplo, só para ficar mais claro. Nesse próprio 40 Manobras, tem uma voluntária, né, a Jovilde, eu fui fazer um exercício com ela. Na hora que a gente sentou uma frente à outra, ela falou, tive uma repercussão. Eu vi, na hora que você sentou, eu vi uma mesa com tarô, e eu estava te ensinando a jogar tarô. Tá bom, é uma informação, num exercício, você vai lá, anota num papel e acabou, né? E aí, dentro desse questionário, eu estava até aí uma das coisas que minha mãe respondeu, ela falou assim, quando você era criança, você adorava jogar tarô. A gente tinha um tarô em casa e eu passava e adorava e sabia jogar tarô. Então, na hora que você pega uma informação que num curso alguém te passou, aí você fala, tá bom, interessante, mas para ali às vezes, né? Aí você faz o inventário. Sua mãe fala que quando você era criança, você gostava de jogar tarô. Peraí, tem alguma coisa. Porque da onde que uma criança... E é interessante até se comparar, porque, assim, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos, nós somos em 3. Meus irmãos tinham outros interesses, né? Que aí é autopesquisa deles para ver de onde que vieram aqueles interesses. Então, quer dizer, nós fomos criados da mesma forma, né? Com os mesmos pais, com tudo, a mesma educação, e eles tinham interesse. Por exemplo, eu lembro do meu irmão, quando ele tinha uns 7 anos, mal sabia escrever, ele sentou na máquina de escrever e falou assim, agora eu vou sentar aqui e vou escrever meu livro. Por que ele, sabe, ele ia sentar? Então, assim, é uma informação que provavelmente ele já foi escritor no passado. Então é interessante a gente anotar. E eu acho que, assim, é você profissionalizar a sua pesquisa, porque senão fica muito, que engraçado, a criança gosta disso. E fica no engraçado, não fica na sua autopesquisa séria, de você levar em consideração o que acontece de fato. Entende? Isso que você está falando é interessante, essa chamada para os pais, né? Isso, valorizar. Para a importância de valorizar essa observação desses traços, né, diferentes ou parapsíquicos, enfim, desde cedo, né? Porque a gente acaba achando engraçado. Ele é engraçado, ele gosta disso, assim, algo diferente. Mas a gente, às vezes, levar mais a sério, de fato, assim, o que a criança gosta, quais são os interesses,
e levar mais a sério e profissionalizar, eu acho que é colocar no papel, a gente se levar a sério a nossa autopesquisa, não ficar só um monte de informação solta na cabeça, e aí na hora que você coloca no papel, fica até mais fácil relacionar. Por exemplo, lá a questão do tarô, lá que ela me diz, se eu não tivesse anotado, seria uma informação solta. Aí minha mãe conta a informação do tarô, mais uma informação solta. E vai ficando, e aí fica... Que autopesquisa que é essa, né? Fica muito perdida as informações. Pessoal, só para clarear para eventuais teletertulianos, né, que não conheçam, esse curso é o curso 40 Manobras, ele é energéticas e ele é ministrado pela instituição ACIP, tá certo? É muito bom esse curso. É muito bom, né? Tá certo. Você quer perguntar? Oi, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo verbete, né, essa conquista. Agora eu tenho uma pergunta aqui na Fatologia, página 25, na quarta linha. O bullying evidenciando o desconhecimento do parapsiquismo. Você poderia esclarecer um pouquinho mais essa questão e caso tenha, dar algum exemplo? Tá legal, Luca. Então, é o seguinte, o que a gente vê muito na escola, às vezes, alguma criança que tem até mais sensibilidade, que tem o parapsiquismo, e às vezes ela, de uma certa forma, fica meio estranho ali na sala, porque ela não é da mesma forma, às vezes, que as outras crianças, que não são tão sensíveis. E, às vezes, muitas pessoas, elas aproveitam... crianças que não entendem, que é normal, até os adultos não entendem e às vezes tiram sarro assim de outros adultos. Então acontece muito e eu mesmo já passei por isso assim, né? Porque eu tinha uma sensibilidade e eu me sentia meio estranho na sala e às vezes as pessoas acabavam fazendo piadinhas, que você é estranha, que você é diferente, e isso acaba reprimindo a pessoa. E, às vezes, é natural da criança contar para que teve uma volitação, que teve algum fenômeno, que percebeu, que sentiu, que ouviu. Você falar isso para outra criança que não tem nenhuma percepção, vai falar, a criança é louca, ela vê, ela escuta. Então, isso é natural e isso é um problema muito sério. E, às vezes, ela vai até falar com a professora e a própria professora... que também que acha que isso às vezes é coisa de louco, e aí vai reprimindo a criança. Então é muito natural que isso aconteça e é um problema para a criança, porque ela vai reprimindo até bloquear totalmente, ela não vai se aceitando, ela acha realmente que tem algum problema, porque se ela é diferente das outras crianças, logo ela tem algum problema. E às vezes vai para casa, os pais não entendem, os pais criticam, falam para não falar mais aquilo, só que ela continua sentindo, então o que ela vai fazer, né? Então é bem complicado isso, eu vejo. É bem sério isso que você está colocando. E aí passa por aquela velha questão que a gente eventualmente coloca aqui, né, da importância da reeducação dos pais, né? Porque, no fundo, tem que começar com a reeducação dos pais para poder participar melhor disso junto à criança, né? Eu vejo que nessa vida algum mérito eu tenho, porque meus pais me ajudaram muito com isso, sabe? Nossa, então, para mim foi muito importante, assim, eu podia conversar abertamente sobre tudo com eles e eles sempre nunca falaram assim, você é louca, você não sei o quê, que viagem, não, eles sempre me deram total apoio para tudo que eu sentia. E sempre assim, como que a gente pode ajudar, então, sabe? Então, eu sou grata a vocês. Parabéns, hein, Juliana? Muito bom. É bom lembrar, né, da instituição Evolucim, né, que pode orientar os pais, né? Sim. Evolucim. A sede fica aqui mesmo, né, em Foz do Iguaçu. Isso, tem site também. Né? Porque, em geral, os cursos que a Evolucim promove para as crianças envolve também os pais, a participação dos pais, né? E também eles têm essa visão traz uma bem conscientização clara maior, né? Primeiro aos pais, né? E depois às crianças. Mesmo. Na página 26, para a fotologia,
a autoidentificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal na infância. Pode comentar um pouquinho? Então, a gente fala muito sobre identificação de sinalética na própria adultidade, né? Então, tem vários, até verbetes sobre sinalética, cursos, e é possível a própria criança já fazer esse mapeamento da sinalética energética, né? Só que, para isso, primeiro, ela vai ter que ter primeiro, se aceitar. Eu vejo que, primeiro, a criança precisa se aceitar que aquilo não é uma loucura, que aquilo é algo normal. E isso, às vezes, os pais podem ajudar, a própria Evolucim, conforme ela tinha comentado, e diversas outras instituições aqui que hoje já têm cursos, né? A própria CIP tem diversos cursos que pode ajudar a criança a entender o que acontece com ela. Porque a criança ela sente algo, ela quer comentar com alguém. E se ela não tem ninguém ao redor dela que compreende o que ela está falando, olha, vai ser bem difícil a criança conseguir ficar saudável o tempo inteiro, assim, e crescer um adulto saudável, se aceitando, super bem resolvido, né? É bem complicado. Então, eu vejo que várias das instituições que tem aqui, que tem cursos, então, os pais que têm filhos, digamos, que têm parapsiquismo, é importante já direcionar. Esse verbete vai ajudar bastante. Na última linha da parafatologia também, os próprios atos e fatos e parafatos revelando as retrovidas. A última da parafatologia. Tá. Então, é o que eu estava falando, assim, né? Os próprios atos, fatos e parafatos revelando as retrovidas. O tempo inteiro, eu acho que nós estamos, de uma certa forma, se entregando, de uma certa forma, assim, das nossas outras vidas, sabe? De uma certa... O tempo inteiro, nossas ações, a forma como a gente se veste, que mexe no cabelo, que toma o cafezinho, sabe? Os interesses dos cursos que nós queremos fazer. Se a gente for reparar, é até por isso que esse inventário é interessante de ver quais eram os nossos gostos, os nossos interesses, porque esses fatos que aconteceram... Esse verbete ele é mais focado na infância, mas até hoje, se a gente reparar os nossos interesses, os nossos gostos, eles entregam as nossas retrovidas, porque é a nossa consciência se manifestando. Então, os mesmos interesses provavelmente que a gente tem nessa vida, a gente pode ter tido já em outras, né? Então, só para concluir, então, na sexta linha de baixo para cima, parafatologia também. As ideias inatas evidenciadoras do curso intermissivo. Essa é ótima. Então, até uma das perguntas que tem no questionário é sobre, às vezes, aquela ideia de ter algo a fazer. Sabe, uma criança que chega, às vezes, para você falando assim, eu sei que eu nasci para fazer alguma coisa. Esse algo a fazer... É interessante se pensar se não é alguma ideia inata de ProEx a realizar, de um curso intermissivo recente. Mas são vários pontos que é interessante anotar. Por isso que eu acho que é interessante realmente a gente anotar todas essas ideias. Porque depois elas ficam perdidas e para a gente reunir elas de novo é mais difícil, entende? E no seu caso aqui, ó, na fatologia, comprovando aí que você falou, o senso de assistencialidade desde criança, né? É engraçado, assim, quando você está com um monte de crianças, cada uma é de uma forma, né? Cada uma é uma consciência. E você consegue identificar que uma vê que o outro caiu, uma ri, tem aquela satisfação malévola, né? Ri e ainda faz brincadeira, de que ainda xinga, faz ainda bullying lá, o fato a pessoa caiu. E já tem uma outra criança que vai lá, levanta, vê se precisa de alguma ajuda. Então, você vê esse senso de assistencialidade desde criança. Então, aquilo é inato da criança. Não foi alguém que falou. Quando alguém cai... Assim, claro que tem educação, mas tem coisas que você vê que é inato. A criança ela já vai querer ajudar, mesmo sem alguém dizer. Ok, obrigada. Agora, a verbetógrafa, professora Juliana. Na estrangeirismologia... Na página 25,
Segunda linha. O que é o reencontro seriexológico? É um encontro, né? Um reencontro, de uma certa forma, assim, de outras vidas. Aqui é um reencontro, se você olhar aqui essa fileira. Sem dúvida. Assim, você vê que é um reencontro, né? Se todas as pessoas que a gente se relaciona, a gente pode já ter vivido. Na verdade, não essa fileira, todos que estamos aqui, sinto lhe dizer, né? Eu não sei quem perguntou, mas às vezes a própria pessoa tem alguma relação comigo de alguma outra vida, né? Eu não sei. Então, de uma certa forma, se a gente for pensar que pessoas que a gente tem até pouco contato, a gente já pode ter uma série de vidas juntos. Imagina os pais, a mãe, o duplista, a sogra que chegou ali. Então, assim, as pessoas mais próximas, então a gente tem que ficar de olho aberto, assim, quem são as pessoas que estão próximas da gente? O que a gente tem a ver com essas consciências, né? Agora, em pensenologia, na página 25, no final da penúltima linha, dentro desse inventário, como podemos mapear as contaminações pensênicas despercebidas que passam batido? Eu penso assim, quando você vai fazer o inventário, essas perguntas eu penso que é só uma desculpa para, às vezes, vir à tona uma série de outras questões da vida. Assim. Você começa a refletir, é como se você evocasse a sua própria vida, de uma certa forma, e você começa a lembrar de fatos que aconteceu, de pessoas que você estava, às vezes, na escola, que te falou alguma coisa e aquilo te contaminou de uma certa forma. Aquilo mexeu com você e te fez... Por exemplo, o próprio bullying lá, de uma certa forma, mexe com a sua intraconsciencialidade, faz você perder um pouco da segurança, a criança vai ficando mais insegura. Então, até hoje a gente pensa assim, você está aí no seu dia, reflete o seu dia. Como que é para você, assim... O que você pensa? Às vezes, um pensene distorce todo o ambiente, tudo que está acontecendo ao redor, né? E essa questão da criança, por exemplo, a influência da escola ali, né, nesse auto-inventariograma é bem sério. Escola, por exemplo, né, colégio de freira, escola pública, eu estudei laica. de freira. E como é que foi essa influência? Como que foi a contaminação pensênica em função desse meio, né? É engraçado, você falou do colégio de freira, eu estudei em colégio de freira, né? E foi muito bom ter estudado, assim, aprendi muito lá. Não tenho mágoas de ninguém, sabe? Mas o que eu digo é assim, por exemplo, eu e meu irmão mais velho, ele é muito bom, o apelido dele é professor Pasquale, sabe? Porque ele é muito bom assim, de português, ele é muito bom de história, ele tem uma memória muito boa. Só que ele não era muito bom de matemática. E eu sempre fui muito boa de matemática e não era muito boa de português. E, de uma certa forma, os professores de matemática cobravam dele que ele fosse bom de matemática quanto a Juliana. E os professores de português cobravam que eu fosse tão boa em português quanto o meu irmão. E essa comparação acabava atrapalhando o nosso relacionamento, porque eu tinha que ser o Rodrigo, e o Rodrigo tinha que... Sabe? Isso atrapalhava. E isso realmente... Hoje eu vejo que nosso relacionamento... Quanto criança, teve problemas por conta dessas comparações. Hoje a gente se dá super bem, a gente cresce e a gente entende que não precisa ser assim, a gente amadurece. Mas eu sei que esses tipos de comparações entre as crianças gerou um problema quando nós éramos menores, sabe? Não sei, acho que em geral isso, né? Quando a gente é criança, às vezes um detalhe fica do tamanho do mundo, né? E eu ficava assim, eu queria ser o Rodrigo, porque o Rodrigo, ele é muito inteligente, como eu faço para ser isso? Mas ele tem o passado dele e eu tenho o meu passado. Então, nós somos o resultado, a soma, né, dos nossos passados. Então, ele é bom naquilo porque, em algum momento, ele se especializou naquilo, ele focou mais naquilo. Então, não dá para eu querer ser a outra pessoa. Só que hoje eu entendo, mas quando criança é mais difícil. Agora, na fatologia, na página 25, primeira linha.
Ele pergunta: de que modo podemos fazer o levantamento da primeira manifestação parapsíquica se temos tão raras lembranças da nossa infância? Então, aí é por isso causa do inventário. Esse inventário poderia resumir essa pergunta. Através de autopesquisa, conversando. Tem pessoas que não têm mais os pais, né? Então, vai atrás. Então, quem tem os pais, conversa com a mãe, conversa com o pai. Quem não tem mais, conversar com alguém próximo que teve participação ali na criação de uma certa forma, um professor, um tio, um avô, alguém próximo. E através de todas essas perguntas, essa investigação de uma certa forma, vai vir de onde começou a startar. Talvez não startou, tudo bem, mas vale a pena investigar. E eu penso que, conforme você vai fazendo essa investigação, várias outras coisas você mesmo vai lembrando, é interessante. Só fazendo, sabe? Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. Então, fica o convite para fazer esse inventário. Também os irmãos, né, Juliana? Recorrer aos irmãos também, acho que pode ser útil, não pode? Tem um ponto nessa questão que você trouxe aí da pergunta, que tão importante quanto a infância é o período de gestação. Então, às vezes, a primeira manifestação parapsíquica é a primeira sensação que a mãe teve quando se viu pela grávida. Não foi a sua primeira manifestação quando consciente, mas quando eu passei o inventário, né, para os meus irmãos fazerem. E é interessante, porque eu falei assim, bom, alguma questão pode ser que eles ajudem, assim, não vão lembrar de tudo, mas um ponto, às vezes, faz total diferença. E tem até na fatologia um item que diz assim, como se fosse uma nova visualização de nós mesmos. Eu tenho algo que eu penso de mim. E aí, quando você faz esse questionário para o seu irmão, por exemplo, ele pensa outra coisa, às vezes, de você. É muito interessante. Uma das coisas que o André, meu irmão, comentou, algo que você lembra assim, de mim, quando você pensa em mim, pensa na infância. Ele comentou assim, você era muito popular na escola, você conhecia todo mundo, você falava com todo mundo, você era carismática, não sei o quê. E eu pensava, eu não tenho essa versão, eu não tenho essa ideia sobre mim mesma. Mas, às vezes, a gente pensa, algo que, para a gente, às vezes, não é... É desconhecido. É desconhecido, ele tem essa versão. Então, é interessante pensar, como ele tem essa versão? E aí eu fui investigar, entende? Então, é interessante até uma outra, sabe, visualização. Então, uma outra pessoa... Então, uma informação de uma outra pessoa sobre você já é um material de pesquisa interessante para a gente até repensar a forma como o que a gente pensa de nós mesmos. Ser na autoimagem, né? Isso, exato. Muito bom. Parabéns pelo verbete. Então, eu estou pensando aqui na citaciologia, da página 25. A vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? O Sócrates 470, 399, achei bem interessante. Então, o seu verbete vai ajudar, né, muita gente aí a sair, né, da condição de Robex, né, que você comentou na infância, né? A gente está mais próximo da nossa própria consciencialidade, né? Então, de repente, eu achei bem interessante. Eu vou aproveitar e vou aprofundar minha autopesquisa também, né? Eu já tenho uma linha, mais ou menos, da minha ProEx, mas pensei, né, vai ajudar no resgate do próprio cons, né, das ideias inatas, como você já comentou, e fixar mesmo, né? Ter mais assim uma convicção da linha da sua própria ProEx, né? Que você, nossa, muito interessante. Você percebeu isso? Então, um fato que agora eu estou fazendo é o seguinte: eu estou fazendo uma tabela. Então, tudo que me comentam eu coloco naquela tabela. Então, por exemplo, uma das coisas que minha mãe até comentou, quando eu era criança, eu gostava de mexer. Ela tinha uns ideogramas chineses e eu adorava mexer com aquelas coisas chinesas. Tá bom, é um fato. Aí eu anotei. Então, é como se fosse naquela mesma linha, China. O que tem a ver? Então, no inventário, minha mãe comentou que eu gostava de mexer com a China quando eu era criança.
Aí, então, por exemplo, eu fui lá e fiz o curso, antes disso, fiz o curso Técnicas Energéticas Chinesas. Naquele curso eu me identifiquei, eu tive até retrocognição dentro do curso, então, uma coluna lá, Técnicas Energéticas Chinesas, me identifiquei. Aí, por exemplo, comidas, qual a minha comida predileta? Chinesa e japonesa. Adoro comer de palitinho, assim, me dá uma sensação maravilhosa comer de palitinho. Então, mais algo que já está reforçando, né? E aí você começa a ver vários outros cursos. Vou fazer a complementária. Fiz a clarividência. Eu vi um chinês, mais um dado lá para a minha pesquisa. E aí você vai colocando lado a lado, essa repetição, alguma coisa quer dizer, entende? Essa repetição de fatos, e por isso que é interessante a gente anotar. Porque senão fica solto, fica engraçado. Me viram um chinês. Era engraçado até. Quando eu nasci, meus pais comentam que eu nasci com o olho puxado. Aí vai falar assim, não, mas todo recém-nascido nasce assim, porque nasce às vezes com uma cara, né? Mas por que as outras pessoas não falavam que parecia ser de olho puxado? Porque comigo parecia. Então mais um fato para colocar lá na pesquisa. Então é interessante, você vai anotando as relações. Então, o inventário é só mais uma pecinha para a sua autopesquisa. Então, todos os cursos. Então, por exemplo, você se veste de alguma forma. E é engraçado que uma coisa parece que vai startando a outra. Agora, já me falaram para estudar sobre a Inglaterra. Aí, eu estou lá estudando sobre a Inglaterra. Aí, ontem eu estou com dor de garganta. Aí, eu coloquei um cachecol e um casaco. Cheguei num lugar. Nossa, você está parecendo uma londrina. É uma informação. Aí eu fui em outra sala, assim, nossa, mas você está muito londrina hoje. Então, assim, e é engraçado que parece uma coisa vai startando a outra para a sua pesquisa. E se a gente, reforçando mesmo, a pessoa fala, mas eu não tenho memória. Pega essa falta, às vezes, de memória e vai organizar e coloca tudo no papel. O próprio desenvolvimento do parapsiquismo é isso, né? Atenção, detalhismo, né? Não banalizar nada, né? E fazer o registro disso, né? É interessante isso que você falou do detalhismo. Eu penso assim, nós estamos aqui como se a nossa consciência, sabe quebra-cabeça, esse a gente compra em loja de brinquedo? Eu penso como se a nossa consciencialidade, de uma certa forma, fosse um quebra-cabeça de milhões de peças. E você nem tem essas peças, sabe? Você vai na loja e você compra. Então, cada curso, cada autopesquisa é como se você tivesse uma pecinha. Então, lá, a China e tudo mais, é uma pecinha. Então, você conseguiu uma pecinha. Aí você consegue outra, mas às vezes aquela pecinha é da outra ponta. Mas se você não juntar essas pecinhas, você nunca vai montar aquele quebra-cabeça, entende? Então, por isso que é o detalhismo. Então, às vezes, querer fazer o inventário sem expectativa de que você vai resolver todas as suas dúvidas e que vai, sabe? Então, às vezes, o inventário, você conseguir uma pecinha, já valeu a pena, entende? Juliana, parabéns. Estou bem feliz de ver o verbete. Também fiz as perguntas em casa. Se você quiser comentar. Foi interessante, assim, mas eu comecei a pensar aqui, né? Eu tinha feito, guardei o material, falei, acho que não é o momento de mexer nesse material ainda. Veio várias informações, até de outras pessoas, mais do que ao meu respeito, isso chamou a atenção. Mas eu fiquei me questionando, assim, a oportunidade que você tem de ter os pais que entendem de energia, de Conscienciologia, né? Meus pais não entendem. De ter um ambiente otimizado para fazer o questionamento. Isso percebi para o processo extrafísico. Então, eu falei assim, será que eu faço novamente, em outro momento, entre outro local mais adequado? Aí me veio essa ideia, assim, que acho que é uma boa ideia refazer em outro contexto, com mais otimizações. Eu queria saber, assim, das informações que você está coletando, se já conseguiu te direcionar mais e ter mais clareza da tua PROEX, assim. Qual é o grupo-alvo, público, porque é muita informação que está vindo, está tendo mais compreensão a teu respeito, né? E para onde você vai? Qual que é o direcionamento da PROEX aqui no intrafísico? Então, uma das coisas que eu consegui ver nesses 2 anos que eu estou aqui, quando eu vim para cá, eu primeiro queria entender por que eu tenho parapsiquismo, primeiro, sabe? Por que eu tenho dessa forma, sabe? Às vezes até uma brincadeira assim, eu queria tanto ser normal, sabe? Não sentir, né?
Então, estudar sobre essas coisas, de uma certa forma, você faz as pazes consigo mesmo, de eu tenho, e aí vamos em frente, sabe? Mas eu consegui, pelo menos, mapear, assim... Sabe aquela história que quando uma criança chega num piano e já começa a tocar o piano, é porque provavelmente ela já fez isso em outra vida? Então, a gente tem que pensar assim... Se nessa vida a gente já tem o parapsiquismo, provavelmente a gente mexeu com o trabalho de energia no passado. Então, na hora que essa associação eu fiz, eu pensei, tá certo, assim, sabe? Quando eu já mexi com energia no passado, tanto que essa questão da China, eu vi que eu mexia com energia lá. Então, é por isso que hoje meu parapsiquismo é dessa forma, e aí você começa a relacionar. Então tá, daqui para frente, o que eu tenho que fazer? Claro que a gente não vai saber exatamente os passos da ProEx, mas eu sei que eu tenho um pedaço que algo relacionado a parapsiquismo. Tem essa questão, o que é inato meu, assim, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, o que a gente pode relacionar? O lado assistencial com a questão do parapsiquismo. Aí você já começa. Então, tem a TENEPS, tem as dinâmicas, tem os cursos de campo, tem várias associações onde você se sente bem. E aí você vai vendo a relação com o parapsiquismo que você entendeu que você já fazia no passado, com algo de assistencialidade que você já fazia no passado. Então, você vê que a linha é essa, entende? Mas aí cada um vai ter a sua. Que dentro do parapsiquismo, daí tem a linha no parapsiquismo que é a tua principal, né? Exato. Você está conseguindo decodificar isso. Então, é que quando a gente fala parapsiquismo, é muito amplo, né? Mas eu vejo que tem muita relação assim da questão de assistencial do parapsiquismo. Senão a gente fica assim, fenômeno pelo fenômeno não é nada, né? E sim, aí a gente qualifica o parapsiquismo. Porque eu posso já ter mexido, então, com parapsiquismo no passado, mas de que forma? Será que dessa vida, eu não posso qualificar essa questão de ser mais existencial, de talvez não ser guru, não jogar mais tarô, vamos dizer, mas, de uma certa forma, mandar melhores energias para as pessoas. E aí a gente vai qualificando, mas eu penso que isso é um crescendo. Quando eu fiz o inventário pela primeira vez, eu tive uma aversão. Aí, quando eu fiz pela segunda, foi diferente. Você fez mais que uma vez o inventário? Então, a primeira versão foi no carro, lá conversando, no papel de pão. Depois eu fiz aquelas 30 perguntas, 40 que eu te passei. Quando eu fechei o verbete, a gente fez de novo. Então, foi totalmente, sabe, foi um crescendo. Então, eu penso que assim, a pesquisa continua e cada dia a gente vai tendo mais uma pecinha do quebra-cabeça. A gente só não pode desanimar, porque tem hora que a gente fica, né? Não sei o que eu tenho que fazer, mas cada dia a gente vai encontrando uma pecinha a mais, se encontrando mais. Eu acho que é isso. É a própria dinâmica da autopesquisa, né? Exato. É isso, né? Você vai puxando o fio da meada, as interrogações vão aumentando, né? As respostas também, de certo modo. Isso. Muito bom. Interessante que durante você falando, né, as questões do verbete, ativou a minha memória e veio vários itens da infância relacionados ao parapsiquismo. Agora mesmo acontecia isso. Então é interessante que o Holopensene, né, do tema evocado, está permitindo eu lembrar de algumas situações. Então aproveita para anotar tudo. Verdade. Complementar, porque parece que o inventário é só para quem tem pais da Conscienciologia. E nós não éramos da Conscienciologia. A Juliana não teve uma infância, tanto que ela estudou em escola de freiras, né? Eu acho que esse inventário é para todos, né? Para todo mundo. Até eu posso fazer. Minha mãe não está mais aí, mas eu acho que tem que pegar aquela informação. Por exemplo, a Juliana era muito calorenta. Vamos fazer uma releitura. Isso, para mim, é uma hipótese dela ser ectoplasma. Então, assim, pegar a informação normal, né, da pessoa que pode ser... Vai ter pais evangélicos, vai ter pais que não acreditam em nada, mas aquela informação não pode ser perdida. E
quem está fazendo o inventário que tem que fazer a releitura. Isso é uma hipótese de quê? Por exemplo, a Juliana, ela, até uns 8 anos, eu não entendia, que só ela, nunca tinha visto ninguém, ela escrevia assim. Eu acho que ninguém ensinou ela. Eu achava muito estranho, que é igual fazer os... Depois de muito tempo, para mim, isso é uma hipótese de que ela era chinesa mesmo, né? Então, eu acho que a pessoa que vai fazer o inventário, ela tem que estar aberta para a hipótese e fazer uma releitura do que os vizinhos, os pais estão falando. Agora, Cida, isso que você está falando, eu acho muito importante, porque esse eu acho que é um problema que muitos de nós nos deparamos, principalmente o pessoal mais velho, né? Quando a gente vai fazer alguma autopesquisa, a gente ter essa consciência da importância de fazer uma releitura, uma nova abordagem de como nós funcionamos no passado, ainda nessa vida, antes, por exemplo, antes de conhecer o paradigma conscienciológico, né? Então, quer dizer, ter essa leitura crítica de como que aquele fato ocorria, mas fazer essa leitura através do paradigma da conscienciologia. Eu acho isso muito rico, muito sério, como fonte de pesquisa nossa, né? E eu já me deparei, às vezes, com pessoas assim, escrevendo, enfim, algum episódio de conversa, né, sobre alguma produção mental somática, e às vezes a pessoa pode ter essa dificuldade, que ela fica querendo transpor para o presente uma realidade que ainda não era essa do paradigma da conscienciologia. Mas você pode fazer muitas correlações e enriquecer muito a sua pesquisa atual, né? Eu gostaria só de pegar um gancho no que a Cida comentou. Parabéns pelo verbete, Juliana. Ela comentou sobre as famílias, né? De um depoimento bem rápido. Uma pessoa que me ajudou muito, depois de uma certa idade, o meu pai saiu de casa e tinha um tio, irmão dele, que me falou uma frase: olha, Renzo, se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Então, como a Dulce disse também, né, às vezes uma frase que é colocada, aquilo marca muito. Eu queria fazer um paralelo e pedir um comentário seu. No caso da criança não ter na família dela, né, pessoas dispostas ou interessadas ou conhecedoras do parapsiquismo, eu queria dar esse depoimento nesse quão importante é quem tem mais conhecimento se disponibilizar para essa criança, caso perceba que ela tem alguma tendência parapsíquica, né? Todos nós temos, mas alguma vivência parapsíquica, apenas comentar, mesmo não sendo, né, muito próxima, às vezes é uma prima, uma sobrinhazinha, dizer para ela: olha, se você quiser conversar comigo sobre esses assuntos diferentes, nossa, legal, conte comigo, porque aí você abre uma janela e aquilo pode fazer toda a diferença na vida dessa criança. Interessante você estar falando isso, porque agora então você já está invertendo. Ao invés da pessoa ir atrás de fazer a sua pesquisa, então no caso seria você então vendo alguém assim, como você está percebendo, você vai lá e se predispõe a ajudar a fazer a pesquisa. Muito legal, Renzo, muito bom mesmo. Fica o convite então para as pessoas também que quiserem fazer isso para ajudar então outras crianças, né? Juliana, na parafatologia, na última, penúltima, antepenúltima, na quarta linha, de baixo para cima, o capital parapsíquico. Eu te pergunto, quem é o público-alvo, consumidor desse teu capital? São os assistidos, né, no caso. Mas você faz uma distinção nesses assistidos? Você identifica grupos? Então, acho que a gente tem que primeiro... Tudo que a gente vai assistir, na verdade, é o universo, né? Mas cada um tem um público-alvo, às vezes, mais específico. Então, mas aí é cada um que vai fazer através da sua autopesquisa. Não dá para a gente formatar assim, quem que é para todo mundo. E eu acho que é ao longo da vida que a gente vai descobrindo. Não dá para a gente, às vezes, saber quem que é, assim, de uma forma, sabe, algo formatado para quem é cada um. Eu acho que é uma conquista a gente ir descobrir no dia a dia quem que é, entende? Eu acho que você já descobriu um, né, colocado pelo colega aqui do lado, né? Ele já colocou um público aí para você, né? Quem? Criança. Ah,
Criança que não tem família dentro desse conhecimento da Conscienciologia. Ah, legal, muito bom, obrigada. Obrigada. Agora, Juliana, na parafatologia, na página 26, nona linha, ele pergunta como podemos realizar a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas. Na nona linha, parafatologia, é isso? Parafatologia, nona linha da página 26. Como podemos realizar a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas? Então, tem vários cursos aqui, fazendo 40 manobras, tem o pessoal da Evolucim aí, tem vários cursos da Evolucim, tem todos os cursos que fala de parapsiquismo, pode reanimar, porque é algo como se tivesse parou na infância, às vezes por algum bloqueio, de algum bullying, como a gente estava falando, e aí, às vezes, já na adultidade, eu acho que isso acontece com muitas pessoas daqui, que tiveram parapsiquismo, de uma certa forma, foi bloqueado, e aí vem aqui, vai para um 40 manobras, aquilo volta, né? Aí vai fazer a escola do parapsiquismo aqui no CAEC. Você está reanimando aquilo que, de uma certa forma, em algum momento, ficou ali parado. E aí é uma forma de você, às vezes, lembrar do seu passado, até perdoar as pessoas que te bloqueou, porque também a gente tem que entender que, às vezes, é o nível da pessoa. A gente também não pode ficar chateada com a pessoa que brigou com algo que para ela não existia. Então, a gente também tem que respeitar e perdoar até todos, o ano 3000, até o ano 3000. Posso falar? Boa tarde, Juliana. Parabéns também. Obrigada. Dizer que eu já vou aproveitar aqui o teu verbete, que eu tenho 3 filhos, eu já vou ajudar com o inventário dos 3, né? Muito bom. Vou dar de presente. Mas a minha dúvida é que na fatologia, página 26, você escreveu na 4ª linha, o auto-reencontro vivencial. Você podia me explicar melhor isso? Então, quando eu fiz o inventário, eu vi que você faz, assim, só tendo as próprias experiências mesmo, às vezes, para ver, sabe, de fazer. É um encontro com você mesmo, que, como na infância nós estamos mais próximos da nossa consciencialidade, e aí, às vezes, por conta do dia a dia, o tempo vai passando, às vezes você vai perdendo um pouco de você mesmo, sabe? E quando você começa a pensar, a evocar a sua infância, dá até... Nossa, era eu, sabe? E aí você faz um encontro com você mesmo. É como se... A minha percepção, às vezes, era como se fosse, às vezes, até uma outra vida, como se eu estivesse tendo uma rememoração de uma outra vida, porque como eu estava esquecido, de uma certa forma, então é como se eu estivesse lembrando de uma outra vida. Então, você faz um reencontro com você mesmo, entende? Assim? Aí é como se você tivesse mais conhecimento sobre a procedência extrafísica mesmo. Fica muito mais claro, com certeza. Aí tem mais uma perguntinha. Na 27, efeitologia, você colocou aqui os efeitos da aplicação da técnica de autorrevisitação na evolução consciencial. Isso, como a gente, na infância, depois que você tem várias informações, né, além dos pais, tem muita coisa que você vai lembrando. Então, você vai revisitando. É uma revisita, você volta, de uma certa forma, para um passado que estava perdido. E de lá mesmo, você começa a ver hipóteses. É possível até mesmo, eu penso que quem faz isso, de ter até algum tipo de retrocognição. Por quê? Você está evocando um passado e aquilo... Se você já está numa autopesquisa contínua, se você já está pesquisando... Quando você vai voltando, é capaz de você também conseguir lembrar de onde veio aquela ideia da criança. E aí aquilo, às vezes, pode te remeter aonde que aquela... Por que aquela criança disse aquilo? E aí você lembra da infância. E, às vezes, é capaz que você consegue voltar por que você disse aquilo. Tem vários livros de crianças que se lembram realmente de vidas passadas, que falam de como morreram. Ah, mãe, eu lembro que atiraram em mim, que fizeram isso e tal. Eu não gosto de avião. A gente brinca assim, né? Tinha até um pessoal que estava comentando, saiu em umas revistas, que toda vez que passava o avião, a criança corria debaixo da cama. Sabe? E aí ela lembrou que na guerra, quando passava, eles tinham que se esconder.
Então, hoje, como adulto, aquelas coisas que eram estranhas quando a gente fazia quando era criança, agora ficam mais claras. Se a gente já vem numa pesquisa, sabe? Agora, eu vou aproveitar o gancho. Eu tenho 2 perguntas, mas vou aproveitar o gancho dessa sua fala para falar um pouquinho do caso da minha filha. As 3 gravidezes que eu tive, eu sabia certinho quem era, como era. Esse negócio da gente ser parapsíquico ajuda um pouco. Mas a minha filha, ela, antes de nascer, nós estávamos escolhendo o nome dela, a família, né? Eu já tinha 2 filhos, e nós estávamos ali estudando o nome. E no dia que estávamos estudando o nome, à noite, madrugada, 3 horas da manhã, eu acordei com ela fazendo clareaudiência em mim, dizendo o nome que ela queria. Era um nome totalmente diferente, um nome que eu nem conhecia, na verdade, que é Annelise, com S. E aí eu pus o nome dela. Tudo bem, eu tinha escolhido outros nomes, nós, a família. Quando ela nasceu, eu começava, vez ou outra, a ter olorização no quarto. Então tinha cheiro de perfume de flores. Bem gostoso, não era algo enjoativo. Aquilo também me chamou a atenção. Durou um tempo, depois passou. E quando ela estava já com 1 ano e meio por aí, eu estava dirigindo, eu já morava em Foz, eu estava dirigindo para casa e aqui à noite, saindo de SEAEC, e ela foi aqui do lado tomando uma madeira, pequenininha ainda, 1 ano e pouquinho, e aí ela parou, tomou madeira e falou assim: eu morri assim. E ela mostrou como ela morreu, toda retorcida. Explodiu. E aí, a partir dali, eu falei: vai ter algum acidente com fogão lá em casa. Eu tenho que tomar cuidado. Ué, até aí morreu Neves, eu não associei nada com nada. Mas, à medida que ela foi crescendo, ela tem uma espécie de gosto peculiar por Segunda Guerra Mundial. Então, agora eu já sei que tem a ver com isso. Só que ela não pesquisa, não faz pesquisa. Eu estou falando que o lado dos pais, nós temos muita informação dos filhos. Lúcido ou não lúcido para o parapsiquismo deles. E se a gente quiser, a gente tem como anotar isso e ajudá-los, sim. Bom, isso era só para contribuir com esse negócio de vidas passadas. Ela teve outras que não vem ao caso aqui, mas essa para mim foi muito marcante. Agora a pergunta para você. Com que idade você admitiu que era paranormal, que admitiu o parapsiquismo nesta vida? Foi com 21 anos. Que para mim... Oi? Vocês já eram da Conscienciologia? Então, porque foi assim. Meus pais conheceram a Conscienciologia, eu tinha 13 anos. Mas até então, assim, para mim, o parapsiquismo ainda não tinha, né, aparecido de uma certa forma que eu visse tanta diferença. Mas aos 21 é como se tivesse aberto uma porta, sabe? Foi bem assim. E foi no meu aniversário de 21 anos. E foi até interessante que, até esse mês, eu até perguntei para o professor Valdo o que significa essa abertura, né, do parapsiquismo. Por que de repente, cada um acontece de uma forma. Mas por que eu já ouvi falar que algumas pessoas, assim, você não tem um parapsiquismo tão aflorado e, assim, de uma determinada maneira, e um dia é como se tivesse aberto uma porta, agora você escuta, você vê, sabe? Aí, por que acontece isso com a consciência? E ele até comentou que, no meu caso, eu, no curso, antes de nascer, no caso, eu escolhi essa idade. Então, porque assim, comigo foi no meu aniversário de 21 anos. Eu lembro, a gente fez uma festa em casa, estavam todos os meus amigos, tudo. De repente, eu comecei a sentir, assim, eu via a aura das pessoas, eu começava a me sentir, escutava, o que está acontecendo comigo, sabe? E até então, meus pais já eram da Conscienciologia, eu tinha uns 13 anos, quando eles já estavam na Conscienciologia. Eu até vi o Tiago ali, eu comecei a fazer o... Está ali? Está ali atrás. Eu fiz no Greenvex com ele, tinha o quê? Uns 13 anos, e eu gostava e tudo mais, achava muito interessante, mas foi aos 21, com essa abertura, de uma certa forma, que fez com que eu me obrigasse, de uma certa forma, a pesquisar mais aprofundadamente do que
sabe, mais superficial eu estava antes. Tanto que uma das coisas que o Waldo falou, quando eu perguntei por que abriu assim, né? E aí ele comentou que eu escolhi ter aos 21 e que isso ia me ajudar a sair da superficialidade. E realmente foi o que aconteceu. Eu estava na Conscienciologia antes, meus pais já estavam, mas eu ia numa palestra, eu fazia, sabe? Eu ia assim, é interessante. Eu achava tudo interessante, tudo era... não era nada de diferente. Tanto que eu lembro, o primeiro livro que eu comprei foi o Conscienciograma. É um livro que, para uma criança, Conscienciograma. E eu adorava o Conscienciograma, eu achava, sabe? Então, assim, tudo era familiar, mas eu estava na superficialidade ainda. Quando o parapsiquismo, de uma certa forma, abriu, me fez forçar a aprofundar a questão da pesquisa. Tem outra pergunta, mas eu lembrei de um outro fato que eu acho que pode ajudar as pessoas. As mães aí, sei lá. Ainda um ano e pouco depois, que a minha filha já estava com uns 3 anos, e os outros meninos também em casa brincando, correndo, lá eu comecei a perceber que dava um sono na mesma hora todo dia. Para mim, eu saía do trabalho, ia para casa, tomava um banho, lanchava, dava um sono, eu deitava ali uns minutos, depois levantava e vinha voluntariar. Foi assim minha rotina por bastante tempo. E aí, aí começou a dar esse sono diferente todo dia, na mesma hora. E aí as crianças começaram a falar assim. E aí que eu percebi que estava começando a ter TENEPS, porque eu não tinha nem noção que estava fazendo TENEPS. As crianças correndo, mãe, por que entrou fulano assim no seu quarto? Entrou um homem todo cheio de sangue. Ou saiu uma pessoa com a cabeça não sei de que jeito. Eles viam as consciências entrando e saindo, e eu não via. Aí eu antenei e falei, já está acontecendo a TENEPS. Aí eu percebi que era na mesma hora, porque até então não estava nem associando alhos com bugalhos. Aí que eu fui me preparar e começar a TENEPS, porque já era vexaminoso o processo. Mas foram as crianças que me sinalizaram pelo parapsiquismo delas. Lógico que hoje eles esqueceram, tem até parapsiquismo, né? Alguns. A outra pergunta é o seguinte. Você já mapeou quais os aportes que você teve nesta vida? Como, por exemplo, uma biblioteca inteira ou livraria, desde criança na sua casa? Uma das coisas que eu sou muito grata foram aos meus pais mesmo, porque eles foram o que mais me ajudou, assim, de fato. Eu brinco que eu não sei como que seria sem eles, assim, de fato, porque tudo que aconteceu assim na infância, de que provavelmente se fossem outros, eu não sei como que seria, de fato, se meus pais me chamassem de louca quando eu falasse, sabe? Poderia ter sido de uma outra forma. Mas eu vejo que uma das melhores coisas que eu recebi nessa vida, assim, foram meus pais e os meus irmãos também, que na infância a gente nunca teve problemas, assim, a gente vê tantos irmãos que se odeiam e tem um monte de problemas. Então isso me ajudou, assim, ter uma família que se respeita, que não. É porque quando você vai falar de parapsiquismo e você vai falar com seus pais e eles te chamam de louca e de tudo mais, não que é impossível a criança não sobrepor sobre isso. Mas, no meu caso, foi muito importante, porque te dá uma segurança maior, sabe? Então, para mim, isso foi o melhor. Eu não sei se era a biblioteca ou livraria que vocês tiveram no andar inteiro da casa de vocês. Essa coisa da intelectualidade, do ambiente de uma biblioteca, ela equilibra o parapsiquismo destrambelhado. Isso sim. A gente percebe. Uma das coisas que me ajudou muito, como eles tinham a livraria, e aí eles montaram uma biblioteca em casa, então tinha mais de 10 mil livros em casa. Nossa. Então, assim, tinha lugar, o pessoal da faculdade frequentava mais a nossa casa do que a biblioteca da faculdade, que às vezes não tinha tanto livro, né? Então, isso realmente foi uma das coisas que acabou centrando, porque se você fica muito disperso, como tinha aquele monte de livro, então
E o exemplo deles, eu acordava às vezes de madrugada para tomar uma água, estava minha mãe lendo 700 experimentos lá de madrugada, sabe? Então, o exemplo dos meus pais me ajudou muito nesse caso de realmente centrar, de estudar. Agora a verbetógrafa. Na página 26, na 5ª linha de baixo para cima, você poderia comentar as preferências pessoais denotando as características culturais holobiográficas? Parafatologia, 5ª linha, de baixo para cima. Tá. As preferências pessoais denotando as características culturais holobiográficas. A gente até comentou, né, as nossas preferências, os nossos interesses, eles estão o tempo todo mostrando quem nós somos, né, que é a nossa holobiografia, nossos interesses. Então, eu adoro comer comida chinesa. Aí, sabe, você vai, aquilo vai, todos os seus gostos, os seus interesses, a forma de você se vestir. A gente está se entregando realmente o tempo inteiro. Por isso que é interessante a gente colocar no papel. Até a Isabel deu o exemplo lá da Annelise. É interessante ela notar, então, ela teve aquela percepção da dessoma dela anterior. Agora ela tem interesse da Segunda Guerra. Eu vou até conversar com a Annelise para ela fazer esse inventário, de repente, com a Isabel, e ela começar a evocar. E quais são as preferências delas quando era criança? E quais são os interesses dela agora? Se a gente vê assim, que tem muita diferença, tentar até identificar o que aconteceu nesse meio do caminho. Se quando você era criança você tinha um interesse, e agora, às vezes, com 30, 40 anos, você é totalmente diferente, de tentar, às vezes, até mapear por que mudou totalmente seus gostos, ou se continuou. Que interessante, porque continuou, sabe? Eu acho que não deixar nenhuma informação descartada. Agora, na paradoxologia, na página 27, 1ª linha, ela pede se você poderia ampliar o paradoxo da infância madura. A gente deu até um exemplo aqui da pessoa que, às vezes, caiu. Uma criança caiu. Aí, olha, tem a satisfação malévola, ainda se duvidar, levanta e chuta mais ainda, como tem outro que às vezes está ali, levanta, vai ajudar, pergunta se precisa de alguma coisa. Então aí você vê. Por que um levantou, chutou, riu da cara, e o outro levantou, foi lá, ajudou, você precisa de alguma coisa? Você consegue ver que, às vezes, mesmo sendo criança, às vezes é mais maduro que o outro. Isso, se você perceber, vai lá na Evolucim, vai na Evolucim que você vai ver, você consegue ver um monte de criança lá, você consegue, vendo várias crianças, perceber a diferença entre elas. É o caso do Quem Matou a Formiguinha, tem no YouTube aí bombando, que bombou, né? Em relação a 2 irmãos gêmeos, que um matou a formiguinha e o outro ficou sensibilizado porque matou a formiguinha. E você vê bem o desnível consciencial de irmãos gêmeos. E você vê que é inato da criança, né? Tem a educação dos pais, mas você vê que muita coisa é inato de ela já ser madura, de ela, às vezes o professor faz alguma coisa na aula e todo mundo ri, a pessoa fala, não vamos tratar assim o professor. Você vê que da onde ela tirou essa ideia, né? Interessante. Muito bom. Esse tipo de análise, né, da constatação da inteligência evolutiva, do nível evolutivo da pessoa, é muito interessante. E aí é interessante a gente até ver, assim, se nós fizermos nosso inventário, se a gente lembrar do nosso passado, vamos trazer para a gente, que às vezes a gente olha nos outros, é mais fácil. Nós fomos um infante maduro ou imaturo, né? O que a gente fazia? Vamos supor lá com o exemplo da criança que caiu. Quando nós éramos crianças, será que a gente ia rir da criança ou a gente ia ser o outro que ia levantar e ajudar? Agora passou a infância, agora na nossa adultidade, a gente ainda continua rindo de quem caiu ou ainda a gente vai lá e ajuda? Porque a gente está falando de infância, ainda tem uma desculpa que é criança, mas a gente vê muito adulto que faz isso até hoje, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, ela pede então na sequência da mesma paradoxologia, o paradoxo de a pessoa ser um livro aberto sem saber lê-lo. E ela complementa, Juliana, é uma teletertuliana de Joinville, Santa Catarina. Ela coloca assim, grata pela contribuição, pois conhecer mais sobre o parapsiquismo na infância
é alvo de minha autopesquisa. Ai, que bom. Que bom, né? Tá legal. O paradoxo de a pessoa ser um livro aberto sem saber lê-lo. É até aquilo que a Keiko até tinha falado da citaciologia, que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Né? Então, às vezes, nós somos um livro aberto. Nós somos muito... todo mundo conhece a gente, mas nós não sabemos nada de nós mesmos. Sabe, às vezes você fica numa crise, assim, você não sabe... Coisas básicas, assim, qual é o seu prato predileto? Não sei. Qual a cor predileta? Não tem a menor, sabe? A pessoa não parou nem para examinar as coisas básicas. A gente está falando nem de nada avançado. Então, às vezes, ela é uma pessoa super comunicativa, até de uma certa forma, uma pessoa, né? Só que ela não conhece nada de si mesma. Né? Então, é interessante a gente se conhecer esse paradoxo, né? Júlia. Queria colocar uma coisa interessante. Eu pesquiso o mal-estar docente, a doença dos professores, e uma das constatações foi essa também. Os professores adoecem porque eles não conhecem nada de si. E eu perguntaria para você, como é que esses professores lidam com as crianças? Se eles não se conhecem, não entenderão grande parte do problema, das dificuldades da criança, e muito menos do parapsiquismo. Olha, é bem complicado. Eu penso que ser professor, né, de criança, é a população mundial, né? Não tem como a gente falar assim, eles não conhecem nada, assim, a maioria, né? Não dá para a gente falar todos, de questões de parapsiquismo. E aí é natural que a criança vai te procurar, vai te pedir algo, alguma percepção que ela está tendo, ou às vezes a pessoa é muito sensível, então a criança fica má, ela tem aqueles altos e baixos, né, de humor, e às vezes está irritada, às vezes ela só precisa que você chegue, fique perto dela, acalme ela de uma certa forma, e aí você não, às vezes o professor vai querer brigar, expulsar, e a tendência é só piorar a relação. Então eu penso que para ser professor assim de criança, tem que buscar primeiro não ter preconceito com o que a criança fala. Embora a própria consciência não acredite no que está sendo relatado, ela pode até achar que... Ela pode até não concordar que existe parapsiquismo, que existe outras vidas e tudo mais. Mas, internamente, eu acho que o professor, pelo menos, não ter o preconceito com a criança, já ajuda. Porque, por exemplo, eu posso dar um exemplo pessoal. Quem tem parapsiquismo, de uma certa forma, sente o que o outro está pensando. Então, a criança, estou aqui com a Dulce, assim, conversando. E aí, ela está me falando alguma coisa. Só que quem tem um pouco de parapsiquismo sente na energia. Então, ela está me falando, não, Juliana, fique calma, não fique brava com seus amiguinhos, não sei o quê. Só que, conscientemente, ela está pensando, essa criança é uma louca, ela não sei o quê, nananana. Só que o parapsiquista, ele sente que ela não está sendo sincera. Então, pelo menos, eu acho que, apesar de, vamos supor, de a Dulce, no caso, não concordar com o que eu estou falando, com o que a criança está fazendo, mas ela não pode ficar, é minha opinião, assim, com pato pensene com a criança, e que isso a criança percebe. A fala é uma, mas a energia vai. Então, acho que, pelo menos, se o professor for sincero, assim, eu não concordo, mas eu não vou ficar julgando a criança pelos fatos dela. Mas é bem complicado, porque, às vezes, o próprio professor está tão mal resolvido com a vida dele, que, às vezes, desconta tudo na criança. Então, acho que, para ser professor, fica um convite para vir para cá, fazer suas autopesquisas e ficar bem consigo mesmo, que eu acho que melhora na relação com os alunos. E na quarta linha, no finalzinho da quarta linha, os adultos infantilizando demasiadamente a criança. Dá para você expandir esse questionamento? Sim. Aí? Isso é natural, porque nós estamos numa sociedade que a gente fala criança não sabe de nada. Então, oi, sabe? Aquelas brincadeiras, sabe, que
fica apertando a bochecha, cuticute, e é uma consciência que está ali com o corpo de infante, né, com o corpo de criança. Então, às vezes, ela se sente assim, eu lembro que eu mesmo falava, eu não sou criança, eu era criança, não gosto que as pessoas me tratem como criança, mas eu sou criança, sabe? Eu lembro que eu falava isso, mas é porque nós não somos crianças, nós somos consciências multimilenares, né? A gente só está com aquele corpo. Então, os adultos, muitas vezes, acabam infantilizando demasiadamente. E aí, eu acho que é um desafio a gente ressignificar isso dentro da nossa cabeça, de que é uma consciência, sabe? E tratar ela, claro, não vai conversar com termos difíceis, porque às vezes ela não tem vocabulário, mas também não precisa ficar com... Porque isso faz mal para a criança. Exato. Segunda linha, onde tem a inteligência evolutiva evidenciada na infância. Já seria o lado um pouco contrário, né? Para você falar um pouco disso aí. A segunda linha da fatologia, né? A inteligência evolutiva. Então, quando a gente começa a conviver com crianças, isso fica mais claro que algumas se destacam mais. Você vê que uma, às vezes, tem uma vontade, os interesses. Uma quer ficar brigando o tempo todo lá com um amiguinho. E a outra não, a outra quer estudar, a outra quer pensar, quer refletir, se pergunta, quem sou eu, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu posso fazer de diferente nessa vida? Então, fica evidenciado que uma, às vezes, tem uma inteligência evolutiva, às vezes, que se destaca mais do outro ali, que, nossa, nunca, assim, às vezes, vai refletir nessa vida, às vezes, né? Você vê que dá para verificar que um tem e às vezes o outro não tem. Não é nem julgar, ele é melhor do que o outro, porque isso em criança é horrível, quando você começa a comparar que um é assim, outro é assado, dá um problemão. Mas, olhando, às vezes, assim, né, sobrepairando, você já consegue diferenciar que um, às vezes, tem uma inteligência evolutiva maior que o outro. Sem dúvida. Juliana, ali na Paradoxologia, página 27, de baixo para cima, na terceira linha, o paradoxo de as perdas na infância constituírem, por vezes, ganhos na adultidade. Então, é engraçado que, muitas vezes, a nossa visão, enquanto criança, nós podemos pensar que perdemos algo, e aí, quando você cresce, eu lembro que eu com os meus pais, por exemplo, eles eram sempre de olho assim em mim, sabe? Às vezes eu queria fazer uma bagunça mais, ou ir em tal lugar, às vezes, e eles ficavam de uma certa forma, esse lugar não é muito bom para você. Só que quando a gente é criança, a gente não tem, às vezes, essa visão para saber o que é bom, o que é ruim. Então a gente julga os pais, a gente fica, porque meu pai não deixa eu fazer isso. E aí, quando você cresce, você fala, que bom que ele não deixou, sabe? Então, eu penso que até esse inventário é uma oportunidade até de a gente fazer as pazes com a nossa infância, com os nossos pais, de perdoar tudo que a gente julgou que os pais fizeram de errado, sabe? Porque eu queria aquele brinquedo, ele não me deu, sabe? E aí, hoje, você cresce, você vê como é difícil, que nem meus pais tinham 3 filhos, estudando em escola particular. A gente sabe o gasto que dá. Então, fica julgando. Quando você é criança, a gente julga, não tem jeito. Eu queria aquele brinquedo, meu amigo tem, eu não tenho, porque meu pai não gosta de mim. Sabe? A gente acaba julgando. Então, eu acho que com esse inventário, na hora que você analisa, é uma forma até de se perdoar algo que ficou mal parado no passado, sabe? Porque às vezes você fala, nem lembrava mais disso, mas lá no fundo, às vezes, pode ter uma mágoa, algo que não ficou muito legal, e às vezes perdoa, estão tudo perdoado, vocês me perdoem também, qualquer coisa, entendeu? Eu acho que é uma oportunidade também de limpar todas as mágoas do passado, tudo que ficou mal parado. Tem mais uma na página 25, a primeira, né? De baixo para cima, ali em fatologia, é a terceira linha. A convivialidade com os idosos, adultos, jovens, crianças e bebês. O que você
quer dizer com esse item? Então, como que era, vamos analisar, pensa você como consciência hoje, como que é a sua convivialidade? Pensa assim, agora volta ao passado. Como que era a sua convivialidade antes? Teve alguma diferença? Você sente que melhorou? Porque... Então, porque às vezes é inato da consciência tratar todo mundo bem e tal, mas às vezes, quando criança, poderia, até por imaturidade, né, tratar de uma certa forma, sabe, ruim. Então, é interessante a gente pesquisar como que era a nossa convivialidade e como é hoje. E se era ruim quando a gente era criança, por que era ruim? Sabe pensar? Porque se nós estamos como consciência assim, mais próximo de nós mesmos, por que a gente era daquela forma? É de se pensar, né? Por que a gente, por exemplo, eu tinha um amigo que, nossa, xingava a avó, mas brigava com a avó, e gritava e batia na avó, enfim. E por que era a avó? Qual era a sua relação com aquela sua avó? Sabe? De pensar. Tem até uma das perguntas do inventário tinha alguém na sua família, por exemplo, que você não se dava muito bem? Se tem, por que será? Sabe? E quem às vezes você se dava super bem? Aquela pessoa que ela não precisa fazer nada para você, que vocês já estão super bem. Também analisar qual que é a sua relação com essa pessoa, dessa convivência sadia e também um outro extremo patológica. Porque ali já está entregando alguma coisa. Concorda? Já está entregando. Por que batia na avó e xingava? Então, é interessante a gente pesquisar. Juliana, queria saber a sua opinião também. Eu acho que eu estou começando a ficar com mais idade. A gente vai lembrando da infância, né? Vai recapitulando. Impressionante. Então, você falando, eu fui lembrando que lá em casa, não na minha casa, pessoas da família, uma tia que era professora, sempre me estimulou a escrever num caderno. Então ela colocava uma figura, um caderno cheio, cada página tinha uma figura, eu tinha que escrever, por volta de 5, 6 anos, né, para estimular a escrita. E aí depois também, em termos de escrever livrinhos na escola, estimularam também dentro de casa. Então o que você acha? E eu tenho certeza que o pessoal da Evolucim também já está pensando, trabalhando em cima disso, né? De estimular as crianças a terem um caderno, né? Ganharem com 6 anos um caderno para onde eles vão colocar os sonhos, vão colocar as experiências, as projeções, e aquilo vai servir também como um artefato mnemônico, né? Para quando chegar aos 20, 25, tem todo aquele histórico para Você está indo muito bem, viu? Você é cheio das ideias. Essa ideia não é nova, porque essa ideia já é do pessoal da Evolucim. Eu estou só trazendo aqui, querendo saber a tua opinião aí. Se vocês quiserem comentar aí. Eu achei fantástico, até mesmo a gente não precisa esperar ficar adulto para voltar ao passado, né? Então o pessoal da Evolucim até pode comentar como que eles acham, mas seria muito interessante aproveitar se a criança já está dentro da Conscienciologia, já tem os pais que dão apoio, de começar agora seria fantástico, realmente muito bom mesmo. As crianças que participam da dinâmica e das oficinas, a gente já deixa esse material todo arquivado, então até para futuras pesquisas. Legal. E a ideia agora é que a gente comece a lançar produtos, então kits, incentivando, né, a autopesquisa desde a infância. E aproveitando, Juliana, gostaria de parabenizar você por esse inventário, ficou muito bom e com certeza a gente vai utilizar lá na Evolucim nas nossas pesquisas. Tá? Legal, muito bom. Complementando também, acho que tem uma questão interessante, né? A criança, talvez na infância, ela tem uma dificuldade, pelo que a gente percebe, algumas, né? Em termos de nomear, né, aquilo que ela percebe. Por isso que até achei interessante quando a Juliana coloca dessa participação dos pais ajudando nesse processo, né? Mas lógico que a criança que já tem essa capacidade, isso é uma condição interessante, fundamental, né? Ela começar já a fazer esse registro, né? Então, a gente vê na dinâmica algumas crianças que, talvez o primeiro momento é ajudá-las a começar a ter esse repertório, né? Esse vocabulário de percepções, de como que é a sensação, o que ela está sentindo, e de forma que é tão interessante para os pais, né, perceberem que eles podem fazer isso sem induzir, né? Tomar um cuidado de não colocar, às vezes, aquela sensação, aquela percepção, que é um nome como ele dá, mas deixar a criança tentar
dizer como ela sente, né? É uma reeducação pesquisística, é né? isso Bem mesmo. interessante. E é tão interessante ver o Tiago falando, porque quando conheci o Tiago, nós éramos praticamente crianças. E é interessante, o tempo passa, já passou 15 anos aí, sei lá, e agora ver a gente aqui falando sobre isso, né? Então é bem bacana. Eu não consegui imaginar a gente lá em São Paulo, né, Tiago? Tanto tempo atrás, depois o tempo passa, a vida dá tantas responsabilidade, voltas. hein? Muito bom. Muito legal. Parabéns para vocês. É interessante a gente ver o grupo, né? O grupo está aí, a gente, né, lá de trás está aqui, né, dando sequência no trabalho. Posso aproveitar aqui a oportunidade de fazer uma pergunta também? Juliana, quando você coloca aqui, né? Deixa eu achar aqui a linha. Aqui na parafatologia, você coloca na terceira linha de baixo para cima, a escolha da árvore genética adequada para o ex-parapsíquica. Não sei se você já falou sobre isso. Não falei. Se você podia explorar um pouquinho. Tá. É possível, assim, né, pelas pesquisas que eu fiz, de uma certa forma, quando a gente nasce, até de escolher, de uma certa forma, a família, né, onde a gente, o contexto, né, cultural e tudo mais. Então, eu penso que determinada proex a ser realizada, pode ser que a gente precise nascer numa genética específica, né? Então, quando for fazer uma proex, eu penso que, se for necessário, precisa ter algo somático, de uma certa forma, é possível, sim, a gente escolher a família que tem aquela genética específica para que possa ser desenvolvida ali a proexis. E uma outra coisa, até isso que a gente estava conversando, para você, assim, na sua infância, a sua percepção, o seu parapsiquismo, você conseguia levar isso para os seus pais? Olha, de repente entrou num lugar que você se sentia bem, você conseguia nomear, conseguia falar isso? Como que era para você esse processo? Então, até conversando com eles, eles dizem que a minha forma, às vezes, de expor era chorando, assim. Por exemplo, entrou num lugar que não estava muito bom, pronto. Começaram a chorar. E aí, obrigatoriamente, eles tinham que sair. E, às vezes, eles mesmos comentam que depois, aquele lugar, às vezes, poderia acontecer alguma coisa que não era positivo mesmo. Então, de uma certa forma, a minha comunicação naquela época, assim, era... Eu tenho até hoje, assim, essa questão de entrar num lugar... Opa, aqui não está legal. Aí é bom, assim, expandindo até, às vezes, para o duplista, a gente precisa ter uma confiança. Por exemplo, a gente, às vezes, trabalha a semana inteira, aí quer sair, por exemplo, num sábado. Você está precisando relaxar. Aí ele quer ir comer em tal lugar. Aí a gente chega no lugar, não, Igor, aqui não está legal. Aí ele até comenta, às vezes, assim, mas eu estou precisando dar uma relaxada. Não, mas vamos para casa, que não está legal. Então, essa confiança de pegar e, tá bom, vamos para casa, mas eu queria tanto sair, sabe? Então, até hoje... E é legal você poder estar com uma pessoa assim, que você pode comentar que você não quer estar naquele lugar, que aquele lugar não está bacana, e a pessoa também te respeitar, porque, às vezes, você está com uma pessoa e você não poder falar sobre isso, é muito complicado. Porque ainda você sai de uma infância que todo mundo te julgou, seus professores, às vezes seus pais e todo mundo. Aí você arranja, às vezes, lá, se casa com aí o marido, você sente alguma coisa e o marido, ela é louca, não sei o quê. Então é muito complicado. É difícil. Então, a proposta aí da dupla evolutiva é a gente ter essa confiança no duplista de quando ele entra num lugar e ele fala... Não está legal aqui, a pessoa, então vamos embora. Sem reclamar, porque senão ainda vão embora e ainda vão brigando, né? Aí não adianta também. Então, é importante. No seu caso, né, até voltando à sua fase, né, infantil ali, eu acho que seus pais ajudaram você nesse sentido, né? Eles valorizavam aquilo que você expressava, que isso é muito importante, né? O pai, às vezes, poder prestar atenção na criança, né, e perceber aquela reação e poder ajudar nesse processo, né? O ideal é que, com certeza, os pais que têm um parapsiquismo já um pouquinho mais desenvolvido, é um aporte, né, importante ali para a criança, vai ajudar bastante, né? Vamos ver, meu pai pegou o microfone ali. Deixa eu ver. Não, aliás, isso acontece até hoje, né? Quando ela era pequena, ela chorava, mas hoje ela fala textualmente, vamos sair que o negócio não está bom.
E aconteceu recentemente, há 2 ou 3 dias atrás, num supermercado aqui em Foz mesmo. O ambiente estava entrópico. Eu estava sentindo, mas fiquei quieto. Eu falei, já que precisa comprar as coisas, vamos enfrentar. Mas aí eu vi que a Juliana falou que o negócio estava entrópico, a Cida concordou e a gente acabou dando um jeito de sair de lá o mais rápido possível. Então, quando ela era pequena, ela chorava, mas hoje ela fala textualmente. Já verbaliza. E como a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente dá crédito a isso, né? Se a coisa não está boa, para que a gente vai insistir, vai permanecer num ambiente assim? Né? E eu penso até que o fato de vocês terem me escutado, mesmo chorando, de alguma forma, isso fez com que criasse uma autoconfiança de poder expor, assim, ó, aqui está entrópico, vamos embora, sem medo de que se eu falasse isso, ainda vão falar, a Juliana é muito fresca, sabe? Que é o natural, as pessoas comentam, ela não pode ir em nenhum lugar. Então, como a gente já tem essa confiança, essa liberdade, de uma certa forma, de falar, e a pessoa, sem julgamento, escutar o que você está falando, isso é muito importante. Então, eles também me ajudaram nessa construção da autoconfiança. Muito bom. Ótimo. Agora, tem uma pergunta aqui. Professora Dulce e demais conscienciólogos. No Globo Repórter de ontem, foi veiculada uma reportagem sobre fenômenos parapsíquicos. A conscienciologia também foi abordada na reportagem. Foram colocadas tendências religiosas, curas e outros dogmas religiosos. Para o leigo, dá-se a impressão que nossa ciência está dentro também da temática religiosa. De que modo interpretam o programa? Bom, pessoal, eu vou comentar depois se alguém quiser complementar. Bom, eu penso assim, que o programa é um programa de TV aberta, né, para o povão, vamos dizer assim. Então, ele tem que ter uma linguagem realmente mais massiva, vamos dizer assim. Então, fica mais difícil você abordar uma ciência, um paradigma como a conscienciologia num programa desse tipo. De todo modo, eu penso que o saldo é sempre positivo. Divulgou o CAEC, divulgou a conscienciologia. Então, acho que a gente precisa ver, em primeiro lugar, por esse lado. Agora, sim, também tem que pensar nessa questão da dificuldade que as pessoas têm, incluindo quem faz a reportagem, quem edita, quem filma, enfim, quem vê também, que é leigo no assunto, a dificuldade das pessoas de compreender um novo paradigma diferente daquilo que ela vem vivendo a vida inteira, né? Então, assim, deve ser comum com vocês, comigo isso é ultra corriqueiro. Eu, às vezes, quero explicar para alguma pessoa, pode ser um PhD de alguma universidade, e a pessoa tem dificuldade de entender a conscienciologia, porque a conscienciologia não se encaixa em nada do que a pessoa conhece em termos de paradigma científico. Então, isso é muito difícil, né? Assim como é muito difícil, na minha opinião, um repórter ou, enfim, um jornalista conseguir editar em segundos ou minutos o que é a conscienciologia. Então, acho que a gente tem que dar todos esses descontos, né? Eu acho que é um desafio para todos nós, conscienciólogos, a gente conseguir, de certo modo, transmitir isso para as pessoas que nos cercam, ou para quem a gente tiver acesso, assim, os que têm mais acesso aqui a gente mesmo, né? Pela tertúlia aí, na internet, enfim. Mas é um desafio para a gente, e principalmente com o nosso exemplarismo. Eu acho que isso vai marcar muito a diferença, né? Olha, não somos uma seita, não somos uma religião, não trabalhamos com dogmas, a gente está num outro patamar, né? E também, eu acho que é uma pena, isso eu acho que foi uma pena, assim, não foi falado nada, pelo que eu me lembre, né? Eu vi, foi rápido, né? Sobre o princípio da descrença, que eu acho que é alguma coisa que poderia... A Mabel falou disso, ficou claro? No final, ela conseguiu fechar o programa com esse princípio da descrença. Então, eu gravei, eu tenho uma pessoa que gravou para mim, eu quero ver depois com calma, porque tocou o telefone, eu não vi, eu perdi um pedacinho. Mas eu tenho a impressão que eu não vi essa fala. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, que a repórter, eu me lembro que ela falou umas 3 vezes,
sobre a questão das... porque eles acreditam que, eles acreditam que, eles acreditam que. Então, essa diferença, né, de que nós não acreditamos de fato, nós vivenciamos, nós experimentamos, nós fazemos autopesquisa, é uma coisa que aos poucos vai sendo transmitida, né? Não é fácil uma pessoa chegar aqui e compreender a nossa abordagem da multidimensionalidade e transpor aquilo em poucas palavras, né? E editar aquilo em poucos minutos. Mas, enfim, gente, eu acho que, de todo modo, o saldo é muito positivo para todos nós, né? Em termos de divulgação do nosso trabalho, do professor Valdo. Eu vejo esse aspecto assim, positivo. Eu assisti ontem também e foi interessante assim, a repercussão que deu de um dia para o outro. Então, pessoas mandaram mensagem para mim que está se aproximando da Conscienciologia, então eu achei um aspecto muito positivo. E pensei também nos intermissivistas que estão dormindo, né? Eles ainda não acessaram a Conscienciologia, mesmo com as informações que ela conseguiu passar da maneira mais isenta dela possível, da repórter, né? Eu fiquei pensando nos intermissivistas que olharem, né? E reconhecer o professor Valdo, a energia, a gente, de alguma maneira. Então, assim, eu vi como algo muito positivo. Tudo bem, gente? Agora, a verbetógrafa. Em Fatologia, página 26, primeira linha. Você poderia falar mais sobre a confirmação das potencialidades desperdiçadas? Já teve alguma confirmação a esse respeito? De que modo podemos fazer a correção e atualização da autoimagem e a reformulação de autoconceitos? Então, a confirmação é quando você vê algo que você tinha na infância, algo já inato, e que você simplesmente deixou lá parado e acabou desperdiçando. E aí o momento, eu acho que sempre é tempo de quando a gente, sem drama, tá bom, ficou parado, conseguiu identificar, vamos daqui para frente, o que eu posso fazer com essa habilidade? Onde que eu posso utilizá-la? E eu acho que o principal é não fazer o drama, porque eu acho que quando a gente faz o drama, a gente fica muito tempo lamentando. Eu tinha isso agora. Sabe aquela lamentação que não leva a nada e só perde mais tempo, só vai desperdiçando mais. Então, eu acho que o ideal é você fazer sua pesquisa, quando você identifica o que está parado, a partir dali, ser mais proativo e já bola para frente, vamos utilizar ela agora, sabe? Eu acho que é isso. Agora, tem uma outra pergunta também, do mesmo teletertuliano. Na Codicologia, página 26, na segunda linha. Ele pede se você poderia nos esclarecer o código de condutas familiares influenciando a trajetória pessoal. Haja visto que muitas crianças são joguetes, fantoches dos desejos familiares. Então, código de condutas familiares influenciando a trajetória pessoal. É natural que a gente nasce numa família e aí nós somos educados e, naturalmente, a gente tem que agir daquela maneira, principalmente quando a gente é criança, a gente não tem muita opção. Se o pai fala, ele pode até gritar, espernear, mas vai ter que obedecer o pai, não tem como muito fugir. Mas, se é que né, assim, que a gente escolheu nascer naquela família, alguma coisa a gente tem de relação com ela. Então, eu acho que a gente também não pode ficar julgando os pais. Eu acho que também tem um negócio como se os pais fossem as pessoas perfeitas e se algo aconteceu de ruim, a culpa é dos pais. Se a gente está naquela família, alguma relação a gente tem. Então, acho que a gente também tem que parar um pouco de culpar os pais. E se eles não são tão evoluídos, então que a gente assista a eles, que a gente faça também algo que possa contribuir com eles e parar um pouco de reclamar dos pais. Eu vejo que existe muita reclamação, assim, ou comparação. Mas Juliana, seus pais são da Conscienciologia, então eu não tenho problema, né? Só porque meus pais são da Conscienciologia. Não é bem assim, entendeu? Muitas pessoas comparam assim, porque se meus pais fossem da Conscienciologia, minha vida seria melhor. E eu não penso assim, eu penso que cada um tem a sua família e nada é por acaso, muito menos a nossa família. Então, acho que é parar de reclamar, olha para o lado, ver quem é o pai e a mãe que está ali
E se não são eles que vão te assistir, então faça o seu papel com eles, sabe? Bem. Juliana, na parafatologia, página 26, na 10ª linha, de cima para baixo. As reações físicas do corpo infantil ao fenômeno parapsíquico. É engraçado, assim, às vezes uma criança falar assim, eu tive um formiga... Assim, que são as expressões que a gente usa aqui, mas você vê, às vezes, a criança falar, eu senti como se tivesse uma pessoa passando... isso não é físico, mas, por exemplo, o arrepio, assim... tive um arrepio, olha, né? Você vê que os pelinhos estão levantados. Você vê essa criança tendo essas reações... senti como se alguém tivesse encostado na minha cabeça. Senti como se alguém tivesse me tocado. Você vê as crianças tendo essas sensações que são físicas, né? Que são... E é interessante, você tem que pensar assim, o que eu vou falar para essa criança? A gente tem que pensar muito bem, né? O que vai falar, porque... E quem é a criança? Porque, às vezes, também, se a criança não tem nenhuma relação aqui com a Conscienciologia, às vezes... Tem que pensar muito bem. Às vezes a pessoa também vai querer dar toda a definição. Isso é uma consciência que encostou em você. E às vezes você nem sabe se é. Às vezes foi uma... Não dá para a gente julgar o que foi ali no fato. Então também... Porque senão você pode até bagunçar a cabeça da criança, de determinada forma, como você for falar, o que foi a percepção da criança. A pessoa que nunca teve uma informação dessa. Se começar já a contar, querer dar aula de Conscienciologia para a criança que está ali, eu acho que é meio complicado. Tem que ir aos poucos. Bom, Ju, meus parabéns. Obrigada. Você sabe para onde vai ir hoje à noite? Você imagina? Não. Para onde vai viajar esse aqui? Buenos Aires. Já internacional. Você conhece a quem vou dar, não é? Sim. Minha nora você conhece, vocês estiveram com eles lá. Então acho que vai ser uma muito boa oportunidade, né? Para Verônica, né? E Verônica, minha nora. E para Camila, que é a minha neta. E Nicolás. Para preencher isto aqui e para pensar a preencher com meu neto que chegou faz 15 dias, né? Então, hoje vai ser exportado. Muito bom. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Aqui na 5ª linha da fatologia, você fala a pesquisa dos medos podendo levar à identificação de traumas do passado. Não sei se, porque eu sou um pouquinho retardado. Não foi perguntado. Eu gostaria que você pudesse contar a tua experiência a respeito disso e como você acha conveniente iniciar essa pesquisa, justamente. Eu acho que primeiro a gente tem que mapear quais são todos os nossos medos. Dá até medo de fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que, o primeiro passo, mapear quais são todos os meus medos, sabe? Faz uma técnica, às vezes, de 5 horas lá e fica pensando quais são todos os nossos medos. E depois, não ter preconceito com eles. Eu acho que a gente julga muito os nossos medos. Eu falo por experiência própria, assim. Vou dar um exemplo, para ficar claro. É justamente o que eu queria. O que aconteceu? Eu sempre morei com os meus pais e depois fui morar com o Igor. Então, eu nunca fiquei assim, sozinha. Nunca tive essa experiência. Então, até aí, eu não sabia que eu tinha medo. Logo que a gente mudou para Foz do Iguaçu, teve uma vez que o Igor foi fazer uma viagem. Era internacional, não podia nem falar com ele, né? E eu me vi na situação de ter que ficar sozinha em casa. Durante o dia, estava tranquilo. Quando eu me deparei que eu precisava dormir sozinha, começou a me dar um medo de ficar... Eu falei, mas espera aí, eu já tenho mais de 20 anos, como é que eu vou ter medo de ficar sozinha? Você começa a julgar seu medo primeiro, aí você vai julgando o medo. Não, porque eu não posso sentir isso, porque isso não é bom, porque eu já sou grandinha, e eu não vou falar com ninguém, porque vão falar que eu sou muito infantil, e aí a gente já começa a julgar. Até uma das pessoas que me ajudou muito foi a Natália. Eu conversei muito com a Natália. Aí a Natália, até nos primeiros dias, é engraçado você perguntar isso, aí a Natália foi em casa, ela dormiu em casa nos primeiros dias, e aí eu fui acalmando, fiz as pazes comigo que aquilo tinha que ter um significado, porque aí você tem que aceitar que você tem aquele medo. Sabe? Você aceita, tá bom, eu tenho. Então vamos trabalhar ele. Aí
A Natália me ajudou nesse quesito, aí ela dormiu alguns dias e depois ela foi embora, quando eu já estava me sentindo mais tranquila, que ainda o Igor estava viajando. Aí teve uma noite que eu deitei e eu vi a casa pegando, vi assim, sentia como se a casa estivesse pegando fogo, sendo invadida, e era uma visão, assim, como se fosse um filme que eu tinha já vivenciado, de estar num lugar que eu morri dormindo e a casa pegando fogo, sendo invadida. Na hora que eu tive essa lembrança, é por isso que eu tenho essa sensação. Aí, na hora, eu vi que foi um trauma do passado, por isso do medo, e calmou. Nunca mais eu tive medo de dormir sozinha. Mas eu penso que o que me ajudou a enfrentar o trauma é, primeiro, ver que eu tinha aquele medo. Fui pedir ajuda, que no caso até foi sua filha que foi lá em casa. Quando eu vi que eu já estava pronta, assim, de uma certa forma, para enfrentar, veio assim, o que foi. E aí eu vi que aquele trauma acalmou e hoje eu já consigo. Então eu vi que foi um medo, que foi um trauma que gerou aquele medo. E aí, de uma certa forma, quando você entende de onde vem, aquilo é acalmado. Não sei se Natália falou com você a respeito de algumas experiências que Natália teve quando era criança. Entre elas, à noite, normalmente, ele havia 3 concierges no seu quarto. Então, isso era uma coisa que um tratamento muito... Nós ainda não estávamos dentro da conscienciologia, mas Liliana tratou o tema com ela de uma forma muito, muito especial. Ou seja, ela não negava, ou seja, Liliana não negava para ela a existência dessas personalidades que apareciam para Natália. Natália chorava, estão aí, é isso. Então Liliana começava a fazer perguntas, como é que são, como estão vestidas, são homens, são mulheres. Começou a fazer esse tipo de perguntas, Liliana, para ela, certo? E isso foi uma questão que foi aliviando muito essa situação para Natália. Você acolheu a Natália, você não fez julgamento do que ela estava falando, né? Isso é assistência. Muito bom. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a participação de todos vocês, as perguntas dos teletertulianos. Juliana, aguardamos aí seus próximos verbetes, aqui da frente ampla da TARES também, né? Os verbetes aí de todos vocês. Muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 38 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 10 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Mara, 40 manobras, Keiko, programa Verbetografia e Flávia, palestra online Evolucim. Boa tarde a todos. A CIP convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, no Auditório do Discernimento, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito, onde o aluno tem a oportunidade de exercitar e aprofundar a utilização das bioenergias através do exercício das 40 manobras. Aprende a fazer abordagens assistenciais com as suas energias, desdramatizando a prática energética do nosso dia a dia, possibilitando a utilização das bioenergias com maior autoconfiança na aplicação da interassistência. O telefone para maiores informações e inscrição é 2102 1421, código de área 45, após as 15 horas. E tem o e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. Você já escreveu verbetes para a enciclopédia? Deixou seu legado gráfico para autorrevezamento multiexistencial? A partir dessas perguntas, a Enciclosapiens convida a todos os interessados a se inscreverem no programa, na próxima turma do programa Verbetografia, em formato de ensino à distância, que começa no dia 27 de fevereiro de 2014.
Serão disponibilizadas aulas em vídeo, textos para estudo em ambiente mudo, aulas online para tirar as dúvidas, nas quintas-feiras de 19h30 às 21h30. Aproveite os amparadores de função intra e extrafísica de verbetografia. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC por telefone 45 3525 2652 ou pelo site, por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A Evolucim Conscienciologia na Infância convida a todos para a palestra sobre sinalética parapsíquica infantil. A palestra será hoje às 15 horas, na nossa sala no Discernimento. Quem não puder participar presencialmente, poderá assistir a palestra através do nosso site. A página é www.evolucim.com.br ou através da nossa página no Facebook, Evolucim Conscienciologia na Infância. Obrigada. O verbete da manhã é Vibrostaciologia, especialidade energossomatologia. Autora, professora Nancy Tribilato. Obrigada e boa tarde a todos.